Está no ar, a bola não para você aqui no canal de São Paulo, você que assiste através da Vivo TV, canal 18 Digital, 26 Vivo Fibra, também assiste através do site do canal de São Paulo, canalsp.com.br, ou no meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior, você assiste toda segunda uma entrevista inédita para você. E no canal de São Paulo, com direito a reprises na programação, por exemplo, na terça, 10 da noite, quinta às 15h30, sábado, 21h30, você pode assistir o nosso programa A Bola Não Para. Dessa semana com o técnico Osmar Loz, é o nosso convidado aqui do nosso programa para a gente falar um pouquinho de futebol e Osmar, claro, contar as suas passagens que sempre teve um início na categoria de base como treinador e depois surgindo aí, tendo oportunidade em times principais. Loz, muito obrigado por estar aqui no nosso programa. Quero que você fale um pouquinho do seu começo de carreira, o porquê ser um auxiliar técnico no início, trabalhar em base, ser técnico de futebol, como tudo isso surgiu para você. Seja bem-vindo aqui ao programa, Loz. Prazer, Fred. Obrigado pelo convite. Obrigado. É sempre bom a gente estar num ambiente gostoso e que a gente possa falar sobre futebol, sobre a carreira, sobre as coisas boas que a gente passa, né? Sim, porque, de modo geral, são sempre expostos às coisas que a gente faz não tão bem, né? Ou aquela que pro mundo externo... Só no dia a dia você não tem chance de contar um pouquinho da... Então, eu comecei muito cedo. Comecei com 19 anos no Internacional, trabalhando nas categorias de base e passei praticamente toda a minha formação como treinador no Internacional. Foram 18 anos, né? Em duas passagens. Você é de Passo Fundo. Sou de Passo Fundo, interior do Rio Grande do Sul, terra do Filipão. Sim. Kita, centroavante, que foi campeão com a Inter de Limeira. China, que foi capitão Sim. pelo Grêmio não no Mundial, mas foi durante, às vezes, na Libertadores, uma cidade que aflora bastante esportistas, né? O pessoal do vôlei, né? Sim, também, tem bastante gente lá. E 18 anos, 15 anos na primeira passagem, depois mais 3 anos numa segunda passagem, me transferi para o Juventude durante essas duas passagens, para o Desportivo Brasil, um time que era da Traffic na época, aqui do interior de São Paulo, e posteriormente a Fluminense e para o Corinthians, né? Tá. Agora mais recente, dentro do Corinthians ainda tive a oportunidade de trabalhar no Bragantino. E agora mais recente mesmo, nessa temporada no Guarani. Legal. Mas no Internacional, uma passagem, né, longa, extensa, na base, né, Loz? A gente sabe que a imprensa no geral e o torcedor no geral não observa e não sabe o trabalho que existe na categoria de base e o trabalho que dá trabalhar na categoria de base. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa caminhada, né? O Inter que sempre trouxe grandes valores ao futebol brasileiro, né? Da base do Internacional, que é sempre valorizada nesse sentido de revelar jogadores, mas não o trabalho que é feito para se revelar esses jogadores. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que é esse trabalho feito. A gente sabe que o futebol está passando, algumas coisas estão mudando, a gente fala com outros treinadores, o comportamento do atleta, antes era de um jeito, agora é de outro. A forma de se conversar antes era um jeito, agora é outro. Empresário, pai de atleta, que é o famoso pai de Miss, sempre tem essa dor de cabeça. Queria que você falasse um pouquinho, Loz. Fred, o processo de mudança que a gente vem presenciando, vivenciando, né, na realidade, porque a gente faz parte desse processo de mudança, no Internacional veio junto com o Fernando Carvalho, Sim. Que foi presidente e que deslumbrava. Tinha um filho que era jogador, que era o Marte, e o limite dele chegou um dia que nós fomos jogar Grenais e cada terminava, tinha que tirar a camisa e dar para o próximo time, tirar a camisa e dar para o próximo time. Ele disse, olha, desse jeito não tem como sobreviver formando jogadores. E a partir daí, ele foi o grande incentivador e modelou completamente o processo de formação de jogadores no Internacional. E aí a gente viu aquela leva de jogadores em todas as gerações, né? De Tyson, de Walter, de Rafael Sobis, de Nilmar, ou seja, de Lúcio, uma multidão de atletas Pato mais para frente, Luiz Adriano. Sim. Ou seja, realmente foi muito produtiva essa mudança. Se caracterizou por um dos maiores formadores no Brasil em determinado momento. Verdade. Hoje vem de novo passando por uma reformação. Rivalizava com São Paulo aqui. São Paulo e Vitória da Bahia. Eu acho que eram os três grandes clubes daquele momento. No início aí da década de 2000, eram os principais. Mas tudo isso realmente vem passando por um processo de mudança. Quando a gente tinha os meninos à nossa mão, naquele momento, o dia a dia era uma mesa de sinuca, era um baralho, era muito mais fácil de conviver, de trocar informações. Hoje em dia, com o celular na mão, a gente acaba muitas vezes trocando uma mensagem de texto estando no mesmo ambiente, né? Então, o atleta
dessa nova geração, que se chama aí pelo geração Z, os caras estão chamando, né? Geração Y, já nem sei mais qual geração é que está vindo. Está no Y agora. Então. Já está. Daqui a pouco já vai. Alfabeto. E a gente vê essa geração hoje muito mais ligada à tecnologia. Sim. Se o treinador quiser ter esse contato, vai precisar interpretar isso, vai precisar viver disso. As mudanças das leis também foram outro processo que interferiu diretamente na formação de atletas no Brasil. Eu acredito ainda que o futebol brasileiro ele ainda está se adaptando a essa nova forma de fazer um primeiro contrato com 16 anos, de no princípio ter o clube formador como uma das seguranças, mas posteriormente você só pode fazer um contrato de 3 anos, ou seja, quando o menino tiver com 19 você já corre o risco de perdê-lo novamente. Então é muito ainda, eu acho que, novidade. Acho que os clubes ainda estão em processo de adaptação e eu pude presenciar tudo isso, vivenciar tudo isso, essas mudanças que foram ocorrendo durante o tempo. E claro, você citou dos clubes, eu acho que a preocupação maior dos clubes, e acho que foi a grande falha, mas que num primeiro momento a gente até entende pela situação financeira, eles ficam muito mais preocupados em perder o dinheiro do clube formador do que realmente pensar numa estratégia para segurar o garoto. Acho que foi assim no começo, né, Lócio? Certamente. Nós passamos por um processo que eu acho que atrapalhou demais. Eu vivenciei isso com muitos atletas. De assim, o medo de perder quando chegasse ao fim do contrato fez com que os clubes fizessem contratos como se fossem jogadores já afirmados. Sim, com grandes salários. Exatamente. E isso gerou muitas perdas, porque o menino achava que já não precisava mais. Já era o craque, né? Já tinha um salário muito maior do que talvez alguns profissionais de outras divisões, que não a Série A e Série B, já recebiam naquele momento. Então, virou uma faca que ela vinha contra você. Sim. Era um benefício pessoal para o atleta, que a lei impulsionava que os clubes tivessem que fazer para ter a segurança de ter o atleta, mas ela foi muito mal dimensionada. E aí até o momento em que se reduziu novamente, se estabeleceu, mas eu acho que ainda as leis precisam de mudanças para que o trabalho de formação seja seguro para os clubes. Porque hoje, muitos clubes no Brasil investem muito, mas investem mais por uma cultura do que por uma segurança de que vão aproveitar esses próprios jogadores nas suas equipes principais. Não é nem uma filosofia, né? Vamos ter um trabalho para a gente poder gerar frutos para nós. É muito mais uma cobrança que existe. Poxa, não revela. Veio outro clube rival revelar e não revelar. E aí existe essa cobrança. Muito mais do que uma filosofia de trabalho, né, Lócio? Muito mais. Eu acho que é uma cultura. O clube já teve no passado, né? Já teve algumas situações que expuseram que ele foi um clube formador ou uma geração. Quantas vezes a gente vê uma geração ser vencedora, né? Eu vivenciei isso no próprio Corinthians agora no Sub-20. Com todo respeito, não é uma padaria, tem pão quente a toda hora. Não é assim, né? Não, eu tive essa semana a oportunidade de participar de um painel com o diretor esportivo do River e com o Mauro e tratávamos justamente dessa questão da eficiência da formação, né? Sim. Porque todo mundo está disposto a receber o craque, receber aquele jogador que é diferenciado. Mas e aqueles que são os médios, que vão dar sustentação, que são os pilares para que esse craque venha a poder fazer dentro do campo? Esses é o que nós temos que melhorar a política de aproveitamento. E não vai, como você disse, ter um pão enfeitado a todo momento. Normalmente vai ser um pão mais simples e a gente tem que saber usar, porque foi investido, foi decorrido tempo e trabalho em cima dele e dinheiro. Com certeza. Lócio, e como está essa relação? E outro dia a gente teve o Visoli aqui, a gente conversou um pouquinho, ele faz trabalho no São Paulo há tanto tempo. O pai de Miss, ele fala que o São Paulo conseguiu, de certa forma, meio que os empresários, se afastar um pouco naquele dia a dia lá em Cotia. A gente sabe que tem de tudo, porque tem o empresário, tem o cara que vende o relógio, tem o cara que vende a corrente, tem a necessaire, os produtos de sabonete, sabão. Porque a gente sai, os caras saem do vestiário, Lócio, todo mundo com o mesmo perfume, é engraçado, cada um segue a mesma coisa. Existe, parece que uma regra, né? Tem que ser daquele jeito, né? Tem uma tribo já, Isso. Tem que ser o mesmo estilo. Como que faz esse momento? Porque tudo isso se aproximou muito, né? Até porque, pelos números envolvidos, como a gente está falando, aparece gente de tudo quanto é tipo, querendo, entre aspas, se aproveitar do garoto e do pai do garoto, e o empresário acaba facilitando em alguns momentos esse contato. Como que é feito tudo isso e essas mudanças exatamente de postura? Porque hoje a gente sabe que você não pode cobrar como você cobraria há 10 anos. Acho que recuando nem tanto. Há 5 anos você não pode cobrar hoje um jogador como você cobraria há 5 anos, Lócio. Efetivamente, eu acho que esse problema do pai de Miss, ele é mais recorrente nas idades bem menores, ali com 10, 11, 12, até os 14 anos, digamos assim. Porque até os 14 anos não existe segurança alguma hoje no Brasil. Nem o empresário está muito disposto a investir naquele momento. Não sabe o que vai virar.
E o clube, muitas vezes, então, aí o trato é mais do clube com o pai. E aí tem sim um problema sério, porque todo pai é pai de um craque. Ele queria ter sido jogador, não foi. Exatamente, vive um sonho de família, muitas vezes é a oportunidade que a gente também não dá social, de ascensão social dentro do país, né? É uma forma. Uma realidade, né? E o que a gente vê exposto na mídia é justamente os casos de sucesso, a gente não vê os casos de insucesso expostos. Sim. Então faz com que isso seja muito recorrente. No tempo passado, sim. Se nós pegarmos aí há 10 anos atrás, onde os empresários atuavam menos, realmente tinha um problema muito grande de treinadores e estruturas serem cobrados porque o filho não estava sendo aproveitado ou porque estava sendo preterido, porque tinha questões pessoais, perseguido. E efetivamente não é, né? Ficou comprovado que aqueles que... Eu sempre digo a todos os meus amigos, né? Porque isso é uma coisa que culturalmente é difundida pela sociedade, sim, que tem sempre um jeitinho, que sim, tem sempre um empresário, um esquema, e na realidade não. Sobrevive aquele que é bom. É a lei do mercado. Sim. O cara que for bom, ele vai ter mais resposta, vai ter melhores oportunidades e, consequentemente, vai ter mais chance de atingir o sucesso perante aquele que está faltando algumas coisas. Hoje em dia, a gente tem os empresários nessa relação como intermediário. Acho que já se criou uma barreira muito grande, se tentou distanciar o empresário, sim, mas efetivamente o clube entendeu, acho que nos últimos anos, que o empresário ele tem que ser um aliado. É um mal necessário, vai. Tem que usar, porque é ele que tem a gerência. O pai hoje não procura mais o clube, ele procura o empresário. Então isso faz com que o clube tenha que ter essa relação próxima, de confiança, de segurança. É claro que tem empresário bom e tem empresário ruim, como tem jogador bom e tem jogador ruim, como tem treinador que não é bom e tem treinador que é muito bom. Então tem que selecionar e tem que entender esse processo. A parte mercadológica do empresário, hoje não tem uma lei que sustente o empresário com o atleta. Então, quando a gente vai fazer essa cobrança mais ríspida, mais dura, mais direta, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Por quê? Porque muitas vezes o atleta dali sai, o empresário já encosta, diz, não te preocupa, eu tenho um clube para você, se ali não der certo, lá no outro a gente vai, já tem um clube que está te querendo. E isso acaba muitas vezes fazendo com que essa evolução seja travada, porque sim, ele fica assim, não, tudo bem, eu estou seguro. É o que nós falamos anteriormente da questão financeira. Eu ganho já o valor que meu pai não ganhou a vida toda, para que eu preciso me esforçar mais? Sim. Nesse caso, acaba sendo a mesma medida. Se eu tenho um clube que está interessado em mim, eu posso fazer só isso que eu estou fazendo aqui nesse clube. Porque se esse aqui não gostarem, eu vou para o outro. Exatamente. É incrível, né? E tem essa acomodação em relação ao valor financeiro e tem essa... falta segurança, entre aspas. Se sente seguro. Tipo assim, se não dá no clube A, vai dar no clube B. Se não dá no clube B, vai dar no clube C. Porque o empresário, a maioria vende esse tipo de cenário porque sim, é o jeito de ele só consegue o lado humano para cativar. Sim. Tem um contrato, mas é um contrato que a gente sabe que hoje valor tem muito pouco. Claro. Estamos falando com Osmar Loz aqui no programa Bola Não Para. É sempre bom a gente saber dessas coisas de bastidores, até para o torcedor entender. Não é fácil, viu? Todo mundo vê dentro de campo, acho que é fácil. Trabalhar no futebol não é fácil e é bom você entender um pouquinho, até conversando com quem que sabe e acompanhou muito a categoria de base. No próximo blog a gente vai falar já do Osmar Loz, técnico de futebol, o que ele pensa a respeito dos seus trabalhos já realizados. A gente já volta aqui no A Bola Não Para. Foi nesse quarto que Pedro viveu nos últimos meses. Pedro tinha câncer. Não tem mais. Colabore com a Tuca. Há 20 anos, ajudando crianças e adolescentes a voltarem para casa sem câncer. Estamos de volta, a bola não para aqui para você, hoje com o técnico Osmar Loz, você que acompanha através do canal sp.com.br, através da Vivo TV, canal 18 Digital, 26 Vivo Fibra, ou no meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior, você assiste toda segunda, uma entrevista inédita para você, com reprises na programação do canal de São Paulo. Loz, agora falando um pouquinho, você já como técnico, né, trabalhando na base, bastante tempo, aí vem o Osmar Loz como treinador, a primeira oportunidade... Você teve no Bragantino trabalhando e depois você teve no Corinthians, né? Queria que você falasse
Já o Corinthians, né? Já vem... Claro, você trabalhou no Internacional, que é outro grande clube, mas esse tamanho Corinthians, né? Essa cobrança Corinthians, e muito condicionário quando você começou no profissional, Loss. O Carille deu certo, com o Loss também vai dar. Colocaram muito isso como exemplo. Isso, de certa forma, atrapalhou, Loss, o seu trabalho dar certo ou não? Você achou que faltou paciência em relação a você no Corinthians? Se tivesse tido a paciência da segunda passagem que tiveram com o Carille, não a primeira que não deu certo, né? O Carille bateu e voltou. Teria sido diferente? Ou como que você analisa esse momento, passar um tempinho já, Loss? Olha, eu acho que o tempo que foi dado foi justo. Foi. Eu não me sinto injustiçado no Corinthians pela diretoria que lá esteve, né? Andrés, Duílio, Alessandro. Eu acho que eles deram todo o suporte necessário. Eu acho que é um processo de reformulação. O que aconteceu no Corinthians foi justamente essa... não tem um culpado específico. A gente sempre procura visualizar um culpado, né? Encontrar algum vilão na história. Existiu uma reformulação de equipe durante a competição. Existiu uma janela de meio de ano de um clube que foi vitorioso pra caramba no ano de 2017 e que sempre acontece, são ciclos. A gente pode olhar, o time que for vencedor vai perder jogadores, é uma tendência. Existiu uma saída de um treinador que era idolatrado e que teve motivos para isso, um cara sensacional, um cara fora de série, meu amigo. Tudo isso gerava uma expectativa de muito sucesso. Sim. Talvez também o sucesso que eu tenha tido na base do Corinthians tenha impulsionado para que a cobrança fosse maior, a necessidade de responder do mesmo jeito que eu tinha tido na base o sucesso, né? Sim. Tudo isso eu acho que é um mix de situações que vieram a trazer uma fragilidade quando os resultados iniciais não apareceram. Acho que tudo o que a gente poderia ter feito naquele momento de reformulação foi feito. Nós não podemos esquecer, eu sempre digo, eu durante treinador eu nunca listei isso, porque eu sempre defendi a instituição e o ambiente de trabalho, mas Fagner e Cássio não devem ter jogado 50% dos jogos que eu comandei, e a gente sabe o quanto são importantes e são referências, né? Balbuena, que era talvez um dos principais zagueiros da época. Ou seja, foi um período muito conturbado, uma mudança integral de um sistema defensivo que era o grande pilar do Corinthians. Verdade. Então, tudo isso traz dificuldades. Uma mudança de comissão técnica inteira, não foi a saída só do Fábio. Saiu todo mundo. Saiu todos os profissionais. Nós reformulamos o departamento de futebol. O goleiro, Mauri. Cuca, Mauri, assim como os jogadores. Então, tudo isso trouxe mais dificuldades. É claro que eu sei que os resultados, na minha avaliação, eu poderia ter feito algumas coisas hoje que eu percebo que talvez tivessem trazido os melhores resultados. Isso incomoda? Incomoda. Puxa, poderia ter feito diferente? Incomoda. A gente muitas vezes não tem o time exato dessa mudança, né? Porque é um ambiente inteiro. Mas isso é a experiência que vai te trazer? Óbvio. Certamente... Já você, no próximo, você faria já diferente? Já está melhor preparado. Parecida, igual. Situação parecida, o cara já vai tomar medida muito antes de esperar a coisa sair do controle. Então, de certa forma, Loss, desculpa até te cortar, isso te gera uma perspectiva positiva. Poxa, tudo bem, eu estive no Corinthians, tive essa oportunidade, mas agora quando estiver em outro clube e acontecer algo parecido, eu vou fazer desta maneira. Acho que isso é o lado positivo da experiência que você teve no Corinthians, a gente pode falar isso? Sim, eu não tenho dúvida, Fred, porque se a gente pegar o último trabalho agora no Guarani, por mais que alguns digam que não foi como esperado, nós pegamos um time que veio da segunda divisão há 6 anos sem disputar a primeira divisão do Paulista, e na 6ª rodada nós tínhamos a pontuação que garantiu o clube na primeira, que era o grande objetivo do clube, pro Guarani no momento. O grande ápice do Guarani era para fazer a Série B. Vencemos o campeão paulista, o Corinthians, vencemos o vice-campeão, o São Paulo, fizemos grandes jogos e fizemos jogos não tão bons, porque foi um time inteiro contratado. Foram 25 jogadores contratados. Ficaram 3 jogadores do Guarani da temporada passada de Série B. Então, acho que tem que olhar esse lado positivo. Pesou muito a derrota para a Ponte mesmo, Loss? Pesou demais. Na minha avaliação enquanto treinador no momento, eu acho que foi isso. Não tem outro porém, porque os planos estavam atingidos. Nosso plano interno era a manutenção do Guarani com segurança, sem passar sufoco. E que era um objetivo traçado não só por vocês, não, pela diretoria. Quando eu fui contratado, foi esse ponto colocado. Nós não podemos passar sufoco. E esse clássico... Tudo que é falado no início não é o que acontece, às vezes, no momento de uma derrota. Exato. E esse clássico contra a Ponte, onde a Ponte foi superior, principalmente no segundo tempo, até o momento do primeiro gol da Ponte, eu acho que o jogo era muito equilibrado, talvez até o Guarani um pouco melhor.
num ambiente em que nós estávamos no campo do adversário, com torcida somente do adversário. Então, tudo isso nos levou para uma situação, é claro que o resultado foi muito ruim, não era o esperado, não era o planejado, até porque a gente tinha chance de classificação naquele jogo ainda. Sim. Mas futebol, quando ele é movido por paixão e quando quem comanda tem muita paixão, acaba tomando decisões, na minha avaliação, intempestivas. E aí chega para você e fala assim, ó, Loz, infelizmente não vamos continuar, tal, é assim, e não há uma explicação, Loz, assim? O futebol, Fred, não tem muito, né? Quando se chega nessa hora... Ou você já foi, poxa... Eu sabia que o resultado poderia acontecer, esse tipo de situação, porque não era um resultado esperado. E é um resultado muito forte para uma cidade que vive de um clássico como Campinas. Duas equipes apenas, né? Exato. No Corinthians, ainda voltando, Loz, muito falou assim, o Loz vai voltar para a base, vai ser auxiliar, tal. Você pensou em dar um passo para trás? Ou não? A partir do momento que você virou treinador, aí eu não vou dar esse passo para trás, vou seguir o caminho para frente. O que você pensou? Se teve essa dúvida, você pensou a respeito, Loz? Não, Fred, logo que eu fui tirado do comando da equipe, né, após o jogo do Ceará, eu, no entanto, que voltei a ser auxiliar. Sim, eles com o Jair. Isso. Acabamos optando, assim, talvez até pelo ambiente, para não deixar o último treinador, talvez ficasse uma situação meio complexa, mais constrangedora a mim do que para os demais. Fui para a Europa, tive a oportunidade, o Corinthians me proporcionou a saída para a Europa para estudar, fiquei 45 dias, tive a oportunidade de conhecer várias escolas lá, de mais variada forma de se jogar, de mais variados países. E quando eu retornei, surgiu juntamente com esse retorno o convite do Guarani. Eu conversei com o Andrés achava que era uma boa, não tinha ainda o retorno do Fábio definido naquele momento, não teria o menor problema, deixei isso muito claro. Eu acho que o Fábio é um treinador que oportuniza os seus auxiliares a trabalhar de fato. Se tivesse talvez o retorno dele confirmado antes, talvez eu tivesse permanecido, porque para mim era muito importante ter um treinador que desse essa oportunidade como o Fábio me deu em 2017. Mas como o futebol, o tempo muitas vezes não é gerido por nós, acabou vindo a oportunidade e eu acabei aceitando a questão do Guarani. Agora tive o convite para retornar ao Sub-20, acho que não é o momento. Eu quero entender o que o mercado pensa sobre o Osmar Loz no futebol profissional. Eu acho que eu tenho muito para dar às equipes que eu possa trabalhar e acho que a tendência é a gente ter a busca pelo sucesso logo em sequência. A concorrência é muito forte, né, Loz? Quantos técnicos aí estão desempregados, buscando um time? Como que você espera isso? Como que é? Você tem treinadores que não têm empresários, que vão realmente na expectativa de lembrarem do trabalho feito, o trabalho já realizado há algum tempo, algum clube. Outros não têm empresário que tenta colocar aí na pauta, na mesa, olha, você está procurando um treinador, eu tenho esse aqui, tal. Como que você pensa a respeito dessa concorrência que existe, que está cada vez mais acirrada? São os jovens como você, Loz, são os mais experientes que estão aí no mercado em busca de uma oportunidade. Fred, eu procuro ter tranquilidade nesse momento, né? Faz 2 meses que eu saí do Guarani, eu, graças a Deus, tive oportunidades concretas, eu optei por esperar uma outra oportunidade. Porque tem isso também, né, Loz? Às vezes a gente quer já logo começar um outro trabalho e pode acontecer o que aconteceu num clube anterior, rapidamente já sair, né? Não é legal, tem que tentar entender. A gente nunca vai estar internamente para saber o que está acontecendo, mas externamente a gente consegue filtrar algumas coisas. Eu fiquei muito feliz porque em 2 meses são 3 convites concretos, né? 3 propostas concretas e graças a Deus eu tenho a oportunidade de selecionar um pouco hoje aonde eu quero trabalhar. Mas eu vejo que o que faz essa concorrência prevalecer é aquilo que você tem de história no futebol. São 25 anos, um cara que você não vai ver história aí, todo mundo que tem momentos positivos vivenciados comigo, desde os atletas até os dirigentes. Sou um cara que defende o clube com unhas e dentes, sou um cara que sou franco com o clube, sei defender externamente, porque isso eu achei uma coisa muito importante. Muitas vezes a gente vê algumas pessoas saindo e apontando a arma para o clube, e isso eu acho que num próximo clube pode gerir de uma forma negativa. Eu acho que os bons sempre vão ter vez. Legal. Loz, claro que quando a gente vai trabalhar, a gente pensa, olha, eu gosto de jogar desse jeito, eu vejo futebol dessa maneira. Aí você chega no clube, não tem aquele jeito que você imagina, e você tem que se adaptar para poder fazer um esquema de jogo. Como que você pensa o futebol? Como que você gosta de um time? Um sonho, poxa, eu gostaria que meu time jogasse dessa maneira. Como que você pensa, Loz?
Fred, sempre o treinador tem que estar adaptado àquilo que tem. Sim. Muitas vezes não é uma seleção que o cara escolhe as posições e a característica. Os jogadores, a maioria estão lá, você consegue pontualmente contratar 2 ou 3 jogadores na maioria dos casos, né? Eu gosto de um futebol agressivo no sentido de intenso. Uma referência que a gente pode pegar hoje é o Diniz e o Sampaoli. É claro que eu sou um pouco mais cuidadoso com o sistema defensivo, não seria tão exposto quanto eles, mas são treinadores que têm o comportamento que eu acho que o jogador tem que ter, de agredir, de pressionar, de encontrar espaço. Gosto de transições, de um jogo um pouco mais vertical, no sentido de ser mais direto a buscar o gol, não tão... tocando a bola. Não, acho que tem que tocar. Mas não por setores, começa na defesa, vai. Mas eu acho que assim, o futebol ele nos mostra que os gols acontecem em 85% das vezes enquanto você tem, desde o momento que você recuperou a bola até o momento de fazer o gol, 15 a 20 segundos. Tá. Se eu vou fazer uma posse, eu vou contrariar a lógica do jogo. Sim. A lógica do jogo diz que são 20 segundos, por que eu vou ficar 50 segundos com a bola agora? É claro, tem que ter o filtro. Se em 20 segundos eu não desequilibrei o adversário, não tem por que eu atacar com ele equilibrado. E aí a pessoa tem que ter posse, girar o jogo, vai de um lado, vai para o outro, para tentar os desequilíbrios. O jogo é desequilibrar o adversário. Tá. Se você consegue desequilibrar mais rápido, melhor, porque o espaço é maior. Se você demora, você vai ter que ter muito mais recurso técnico, muito mais capacidade do atleta de gerar esses desequilíbrios. Gosto de uma linha de defesa sólida, que se sustente bem, de a gente sempre estar com o adversário, com o portador da bola sempre incomodado, porque é ali que acontecem as recuperações da bola. E quando tem o jogo, um jogo de muita amplitude, um jogo de jogada de ultrapassagens, de infiltrações e de troca de corredores. Esse é o que eu preconizo no jogo ofensivo. Legal. E às vezes não dá pra fazer, né, Loss? Tem horas que não. E aí tem que mudar e aí você não sente nada constrangido em ter que mudar se precisar. Não, porque isso vai de acordo com o que você tem de ferramenta, o que você tem de oportunidade dos atletas, né? A gente tem uma ideia de jogo. Muitas vezes esses jogadores conseguem se adaptar a essa ideia, muitas vezes não, você tem que moldar a sua ideia de jogar. O importante é a gente fazer o mais qualificado possível dentro daquilo que você tem dentro do seu plantel de atletas. E já chegando no final da nossa conversa, técnico estrangeiro, como que você avalia aqui no Brasil? A gente percebe, conversando com os treinadores, não é resistência, é porque se enaltece muito o técnico estrangeiro quando vem aqui, e acho que o treinador brasileiro fica chateado que, poxa, não se fala como se fala num técnico estrangeiro. É só isso mesmo, Loss? Ou você vê de que forma um técnico estrangeiro no Brasil? Eu acho que o grande ponto que a gente tem que apontar, Fred, é assim, o direito do trabalho nos países que eles estão. Por exemplo, hoje na Europa, o treinador brasileiro não tem o direito de trabalho adquirido lá. Sim. Não pode comandar praticamente nenhuma das ligas europeias. Hoje, se vem um português ou se vier um inglês, ele vai poder trabalhar na CBF. Sim. Então, isso é o primeiro ponto. Agora a CBF está começando a caracterizar em função das licenças que ela mesma está promovendo. Esse é o primeiro ponto. Se eles têm o direito de trabalhar aqui, nós temos que ter o mesmo direito lá, ou então é vedado a todos. Tá. Esse é o ponto. Acho que a competência, ela não importa se é para brasileiro ou se é para estrangeiro. Tá. Os bons treinadores, a competência dentro do dia a dia, dentro das suas equipes, dos seus resultados, vão fazer perdurar o seu trabalho e valorizar o seu trabalho ou não. Não vejo problema nenhum, acho que as críticas muitas vezes elas são demasiadas com os brasileiros e minimizadas com os estrangeiros. Muitas vezes quando se perde um jogo, um brasileiro se crucifica e quando um estrangeiro, não, tem que ter calma, está implantando a filosofia. O brasileiro também tem filosofia, os treinadores brasileiros também têm ideias de jogo muito claras, são preparados, porque um treinador que consegue atingir resultados com uma equipe que muda 60% a 70% a cada temporada, não é a mesma coisa do que, por exemplo, nós temos hoje no final da Champions League 2 treinadores que estão há 5 anos no comando e não tem nenhum título ainda conquistado. Mas tem as mesmas equipes sob seu comando, os mesmos dirigentes, as mesmas pessoas. Então, essa é a grande diferença. Tem que se dar tempo ao trabalho e muitas vezes o tempo ao trabalho no Brasil são 3 jogos. Osmar Loss, muito obrigado por participar aqui do nosso programa. É bom a gente sempre falar de futebol e conhecer um pouquinho mais o profissional. E boa sorte, desejo sucesso para você na sua carreira. Obrigado, Fred, pelo convite. Bate-papo muito bacana. Sucesso para você. Um bom 2020 aí. Legal. Agradecendo ao Osmar Loss, técnico, já mostrou já suas credenciais na base, muito tempo no Internacional e agora em grandes clubes aqui no Brasil, em São Paulo, no Corinthians e no Guarani, por exemplo. Voltamos na semana que vem com mais um programa inédito, sempre falando de esporte para você no A Bola Não Para.